Segundo historiadores, o cacau era cultivado pelos índios, principalmente os astecas, no México, e os maias, na América Central. O cacaueiro era considerado sagrado e suas sementes eram tão valiosas que chegaram a ser usadas como moeda. Como bebida, era servido em cerimônias e rituais em requintados banquetes. O cacau chegou à Europa pelas mãos de Cristóvão Colombo, que o teria levado por simples curiosidade e logo se transformou em um luxo por lá. Eu e meu grupo estamos aqui hoje para falar sobre a produção e a aplicação do cacau no mundo. Abordaremos duas espécies distintas, crioulo e forasteiro. Tiveram origem nas cabeceiras do rio Amazonas. O cacau crioulo subiu em direção à América Central e ao México e era cultivado pelos maias e astecas. Era utilizado numa bebida amarga em rituais das religiões indígenas. O cacau forasteiro desceu pelo leito do rio Amazonas e é o cacau utilizado no Brasil atualmente. O cacau crioulo é um pouco maior, com polpa clara e semente violeta, diferente do cacau forasteiro, que é menor, tem uma casca lisa e as suas sementes são quase pretas. Com a colonização das Américas, Cristóvão Colombo teve acesso a essa bebida sagrada dos índios, que era produzida através da amêndoa torrada e moída e misturada com água, e ele adequou ao paladar europeu, fazendo com leite, adicionando especiarias e açúcar. E a bebida foi difundida na Europa, concorrendo com o mercado do café na época. O cacaueiro tem flores brancas que parecem orquídeas e é cultivado em clima quente e úmido, e ele pode chegar a 20 metros, sendo que sua altura é controlada durante a produção. Vou falar agora sobre a produção de cacau e os seus subprodutos. Os sucos são colhidos dos cacoeiros bem maduros, para que os elementos presentes em sua composição estejam bem elaborados. Ficam de repouso durante 3 dias, logo são extraídas as sementes, que são transportadas para as caixas de madeiras ou coxos. Permanece de 4 a 7 dias, onde nessa fase perde o amargo e fica com o aroma de chocolate. Na fase de secagem, a semente pode ficar de 10 dias se for na produção natural, ou 24 horas se for na produção de máquinas artificiais. O cacau é a matéria-prima do chocolate, move 60 milhões de dólares por ano. Ele é muito importante na gastronomia e é consumido em épocas festivas como a Páscoa. O cacau é importante na produção de muitos produtos além do chocolate. Existem outros como manteiga de cacau, vinagre, cosméticos e geleia. A casca do cacau serve como fertilizante e é muito bem reaproveitada. O cacau no Brasil. A produção de cacau no Brasil ocorre em 6 estados: Bahia, Pará, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Espírito Santo. O agronegócio do cacau envolve cerca de 66 mil famílias e gera 500 mil empregos diretos e indiretos no país, segundo dados da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Dessas famílias, 33 mil propriedades são no sul da Bahia, maior estado produtor, seguido do Pará. A elevada rentabilidade dessa atividade, obtida em meados do século passado, e as condições de solo e clima favoráveis impulsionaram a expansão da cacauicultura e a consolidação da agroindústria do cacau no Brasil. Entretanto, no final da década de 80, a atividade foi afetada por uma crise estrutural e conjuntural, com o aparecimento da doença vassoura de bruxa. Os problemas motivaram uma reestruturação da cadeia produtiva e nos últimos 12 anos a produção voltou a crescer, reflexo direto das medidas adotadas e implantadas pelos centros de pesquisas da CEPLAC. No Brasil, o cacau foi cultivado primeiramente no Amazonas, onde, próximo ao clima do México, já existia em estado natural. Depois, pelo rio Amazonas, chegou ao Pará. E pelo mar, finalmente a Bahia.
Embora o estado baiano seja tradicionalmente o que mais produz cacau no país, nos últimos 2 anos, entre 2016 e 2017, o estado, em decorrência da forte seca que vem sofrendo há alguns anos, teve que dividir a liderança da produção com o estado do Pará, que nesse período ultrapassou a produção baiana, alcançando cerca de 116 mil toneladas de amêndoas de cacau produzidas no último ano, frente a 99 mil toneladas produzidas pela Bahia em 2017. O protagonismo no Pará se deve não somente aos prejuízos baianos, mas também ao apoio técnico da CEPLAC e ao incentivo de políticas públicas do Estado ao produtor familiar voltadas para a ampliação da produção ano a ano. A produção da cultura cacaueira no Brasil corresponde a 5% da mundial, sendo a Costa do Marfim o maior produtor de cacau do planeta, produzindo aproximadamente 40% do total.